Romanos capítulo 6, iremos passar por todo ele hoje, do 1 ao 23. Para nós ganharmos tempo, deixa eu começar lendo. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos do pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma da doutrina que foste entregue, e uma vez libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas um dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Como todos nós sabemos, estamos estudando o livro de Romanos, em pedaços grandes, né? Com o objetivo de termos uma visão geral da carta e entendermos aí o que Paulo vai tratar. Basicamente, ele vai falar a respeito do Evangelho em toda carta aos Romanos, né? A gente já viu do capítulo 1 ao 3 até o versículo 20, Paulo colocando todos debaixo da mesma condenação, tanto judeus quanto gentios. Capítulo 3, versículo 21 a todo o capítulo 4, vamos ver Paulo falando sobre a justificação, que o homem é justificado por fé, independentemente das obras da lei. Ele vai dar o exemplo de Abraão, o exemplo de Davi, no capítulo 4, né? Com ênfase no exemplo de Abraão. Ele cita Davi no Salmo 32, mostrando que bem-aventurado é o varão a quem Deus não imputa os pecados, e antes lhe imputa a justiça, né? Então é apesar do homem. Capítulo 5, nós vimos os frutos dessa justificação e aprendemos alguns frutos procedente da justificação pela fé em Cristo: paz com Deus, o acesso à presença de Deus, a esperança da vida eterna e a alegria nas tribulações. Isso foi garantido, todos esses benefícios foi garantido pela obra de Cristo. Somos também livres da ira, da condenação, fomos reconciliados com Deus. Tudo isso procede
fruto da justificação pela fé em Cristo, certo? E aí no final nós vimos um contraste entre Adão e Cristo, né? Em Adão estamos completamente arruinados, perdidos, mortos, condenados, culpados, sem esperança. Mas em Cristo tudo isso se reverte. Somos perdoados, justificados, reconciliados, temos paz e todos os benefícios que a gente já viu, certo? Então hoje no capítulo 6, podemos até considerá-lo como sendo mais um dos benefícios que procede da nossa justificação pela fé em Cristo, certo? Que é uma vida nova, é viver em novidade de vida. Então o título, né, que eu coloquei aqui para esse estudo é Mortos para o Pecado e Vivos para Deus. É o que o capítulo 6 aí vai sintetizar, né, nessa pequena frase, nessa pequena proposição: mortos para o pecado, vivos para Deus. Isso também é um dos efeitos da justificação pela fé em Jesus Cristo. Quando um homem ele é justificado pela fé em Cristo, compreende-se de que em sua união mística com Cristo, ele estava lá na cruz morrendo com ele. Morrendo para o quê? Aí o texto aqui vai nos ensinar: para o pecado. Mas também ele estava 3 dias depois da morte de Cristo. Ele estava também ressurgindo com Cristo daquela sepultura, ressurgindo dentre os mortos, ressuscitando com Cristo. Para quê? Para viver em novidade de vida. Para que a vida que agora ele vive pela fé no Filho de Deus, o qual lhe amou e assim mesmo se entregou por ele. Vive para Deus, vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Certo? Então, irmãos, no versículo 1 e 2 aí do capítulo 6, nós iremos ver Paulo fazendo uma afirmação fundamentada em perguntas retóricas. O que é pergunta retórica? É uma pergunta que já está implícita nela a resposta lógica, consequente. Versículo 1 e 2: que diremos, pois? Com esse que diremos, pois, né, Paulo tem em mente o que ele falou antes, né? O que é que ele está falando antes? Ele estava argumentando em favor de quê? De que o homem ele é justificado por Deus pela fé somente, independentemente das obras. Aí as objeções que poderiam surgir, né? Ora, se o homem é justificado só pelas obras, né? Então se o homem é justificado somente pela fé, sem obras, então eu creio em Cristo e vou viver do jeito que eu. Aí Paulo vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Isso aí ele tem em vista o que ele falou antes, principalmente aí no finalzinho do capítulo 5, né? Qual é a resposta? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Por quê? Como viveremos ainda no pecado, nós que para eles morremos? Então o que Paulo vai falar aqui no versículo 1 e 2, irmãos, ele vai nos mostrar que a graça que nos salvou, ela nos matou para o pecado. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, né? É como se Paulo está dizendo assim: irmãos, a graça salvadora que nos alcançou e nos salvou, através da qual fomos justificados pela fé em Cristo, independentemente das obras da lei, ela nos matou para o pecado. Então como poderemos viver para o pecado, nós que estamos mortos para ele? Nós que morremos para ele? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque diz no versículo 20 do capítulo 5, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. De Adão a Moisés não tinha lei. O pecado existia? Existia. Mas o homem tinha estava na consciência, o homem estava, mas o homem tinha uma pequena definição do pecado. Ele sabia que era maldade, sabia o que era errado, sabia o que era certo e errado, sabia aquilo que agradava e desagradava a Deus. Aí Deus vem agora aí, aquela lei que foi dada no coração do homem, Deus agora prescreve ela em tábuas, dada a Moisés. Coloca ela registrada e coloca diante da face de todo mundo. Com que objetivo? Para que o pecado sobressaia, avultasse a ofensa, a maldade do homem, né? Mas onde o pecado abundou,
em que ele encontra a ocasião através daquilo que é bom, que é a lei, né? Ele vai dizer isso no capítulo 7. A graça veio e superabundou ela, ultrapassou o pecado, a maldade. Aí as objeções de alguns poderiam ser o quê? Então vamos permanecer no pecado para que a graça seja ainda maior. Aí Paulo vai dizer, não. Como iremos permanecer no pecado se a graça que nos salvou nos matou para ele? Nos matou para ele. É aquele no versículo 1 e 2, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não, de modo nenhum, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para eles morremos? Não tem como. Não tem como a gente viver para algo que a gente morreu. Usar o triste exemplo, né, desse jovem que tirou a vida, que acabou de ser sepultado provavelmente, né? Estava marcado para 10 horas, já é 10h40. O jovem está morto. Ele pode viver para as coisas do mundo agora? Não pode. Por quê? Como ele pode viver para as coisas daqui dos vivos, se ele está morto para isto? Como nós podemos viver para o pecado, visto que estamos mortos para ele? A graça que nos salvou e que nos conduziu pela fé em Jesus Cristo a ser justificado, nos matou para o pecado. Então como podemos viver isso para ele? Não tem como viver para ele. Então a graça, irmãos, que nos salvou, ela nos matou para o pecado. Aí agora Paulo vai discorrer nos explicando como isso aconteceu, né? Como que eu morri para o pecado? Aí ele vai falar agora sobre a união com Cristo. É a doutrina da união com Cristo, né? A união mística. Todo crente está pela fé e espiritualmente unido a Cristo, em todos os seus sofrimentos e em todas as suas conquistas. Ele vai dizer aqui, né, o que ele vai falar exatamente, que estávamos unidos com ele na sua morte, bem como também unidos com ele na sua ressurreição. Se estávamos unidos com ele na sua morte, significa que nós morremos em Cristo para o pecado e ressurgimos em Cristo ao terceiro dia para viver em novidade de vida, para a justiça, para viver para Deus. Aqui ele vai discorrer agora do versículo 3 em diante. Vamos lá? Versículo 3 e 4, veja só. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deixa eu explicar um negócio aí. Quando ele está usando a palavra aí, batismo, ele está se referindo a batismo em águas. A palavra batismo significa imergir, né? Imergido. E ele usa esse termo para se referir à nossa união mística com Cristo pela fé. Tanto é que no versículo 5, ele vai usar agora o termo unido, né? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Então veja que ele usa o termo batismo no versículo 3 e 4 para falar a respeito da nossa união mística com Cristo, porque o que Paulo está tratando aqui não está tratando nada a ver de batismo em águas, né, da ordenança. Está tratando da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição, a morte para o pecado e o viver em novidade de vida. Esse é o contexto, certo? Então, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, isto é, fomos imergidos em Cristo na sua morte, estávamos nele, unidos com ele e nele morrendo com ele, em nossa união mística com Cristo através da fé. Vocês ignoram isso? Que estávamos em Cristo quando ele morreu, assim como estávamos em Adão quando ele pecou, não é? Ele como nosso representante federal, representante da humanidade. Quando ele peca, todos nós pecamos. Quando ele caiu, todos nós caímos. Quando ele se tornou culpado, todos nós tornamos culpados. Quando ele se tornou um pecador, todos nós tornamos pecadores, porque estávamos ligados misticamente em Adão, pelo pacto feito com ele. Assim também os que creem estão ligados pela fé a Cristo, unidos a ele em todos os seus malefícios, no que diz respeito ao seu sofrimento e à sua humilhação, bem como também todos os benefícios conquistados por ele através da sua obra.
Quando ele morre, estamos morrendo com ele. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscita, ressuscitamos nele. Isso é a doutrina da nossa união com Cristo, a união mística com Cristo. Opa! Quando ele está citando esse texto aí, fala que é o batismo, ele não está usando justamente o símbolo do batismo. Pode ser. Pode estar, ele pode ter em mente, né, a simbologia que o batismo transmite, né? Quando descemos, é um símbolo da nossa morte, e quando ressurgimos, um símbolo da nossa ressurreição. E isto em Cristo, né? A gente sabe que quem nos purifica, que lá, não é o sangue de Cristo. Sim, Porque se eu não fosse tratar, por exemplo, dessa linguagem batismo aí, unidos com Cristo pela morte, ele não teria colocado a linguagem batismo. Entendeu? O Senhor diz que a própria significado do batismo é imergido. sim, Quando o crente, na verdade, ele confessa Jesus Cristo, então ele é imergido, sim, né? Como símbolo de que realmente Cristo está destruindo, por exemplo, matando, na verdade, por isso que ele diz, morrendo com Cristo. nós vamos permanecer no pecado desde que nós fomos regenerados, né? Não pelas águas, mas pelo sangue de Cristo, esse simbolismo do batismo. Sim, Para mim, quando ele fala nessa palavra de batismo, ele está tratando justamente do símbolo do batismo, que foi o próprio Jesus que disse. Aí, por todo mundo pegar e ler assim, aí diz que quem crê e for batizado, o próprio Jesus dá o símbolo do batismo também, né? sim. Entendi. Mas assim, o que o contexto nos sugere é que parece que não tem nada referendo-se à ordenança do batismo, né? Paulo se referindo à ordenança do batismo. Porque no versículo 5 ele vai dar exatamente essa explicação. Veja, vamos ler corrido. Versículo 4, 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, isto é, o termo básico, o significado batismo, a palavra baptismo do grego, é imergir, mergulhar. Ou seja, fomos imergidos ou mergulhados em Cristo. Certo? Então pense na água então, né? A água está aqui, a gente é imergido nele, mergulhado nele, a gente se torna um com a água ali. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, já fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressurgido dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora veja o versículo 5, ele começa com a palavra por quê. Ele está explicando o que ele falou agora, no versículo 3 e 4. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Como é que nós fomos unidos com Cristo? Pelo batismo em águas ou pela fé? Pela fé. Então, pela fé, estávamos morrendo com ele há 2000 anos atrás. Né? Morrendo com ele. Então, por isso que, no meu entendimento, quando ele usa a palavra batismo, ele tem em mente exatamente a nossa união com Cristo. Tanto é que ele vai falando no versículo 5. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte. A pergunta é, como é que nós fomos unidos com Cristo? Somos unidos com Cristo por intermédio da fé, quando cremos, né? Ou quando somos batizados em águas? Evidentemente, a simbologia, né, que o batismo em águas representa exatamente a nossa morte e a nossa ressurreição. Então, dá-me a entender, pode ser que tenha desse sentido, né, na mente de Paulo. Só que pelo contexto aqui, desde que Paulo vem falando, desde o capítulo 1, não tem nada falando sobre batismo em águas, sobre a ordenança do batismo, né? Ele vem tratando do evangelho, o pecado do homem, a condição do homem, agora como é que o homem pode ser justificado diante de Deus, o fruto dessa justificação, e agora qual o efeito causado naquele que foi justificado? É viver novidade de vida, porque ele foi morto com Cristo, na sua união com ele, naquela morte, ele ressuscitou com Cristo em sua ressurreição, e assim consequentemente. Quer falar, meu irmão? Mas é como eu estou falando, pode ser que Paulo tenha, né, na mente dele, ele esteja pensando na ordenança do batismo como esse símbolo que representa a nossa morte e ressurreição com Cristo. Mas pelo menos assim, pelo contexto aqui e pela explicação que ele vai dar no versículo 5, dá-se a entender de que quando ele usa a palavra batismo, né, que é imergir ou mergulhar em algo, no caso é em águas, né, o batismo,
Aqui ele está usando Cristo, então mergulhamos em Cristo, imergindo em Cristo, sendo unido a Ele pela fé. Essa questão de Paulo é como ele em alguns textos também fortalecendo a necessidade daquilo que Jesus Cristo ao batismo também. Porque aí, claro, ele sabe que para que eu seja batizado, então eu preciso crer. É a consequência, né? E todo salvo precisa realmente se batizar. Obedecer a ordenança do batismo. Aí eu faço essa sensação que eu já ouvi vários também. Já ouvi também. Mas nada a mais, nada menos do que o texto diz que a Sim. união com Cristo, principalmente na regeneração do sangue. Exatamente. Quem falar, ajuda? Levantou a mão. No próprio versículo 3 diz, né? Jesus fomos batizados na sua morte. Já está dizendo que esse batismo que está sendo referido é sobre a morte dele. É a simbologia Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, na sua morte. em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Né? Essa questão de o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Sim. Assim como também no simbolismo do batismo, sobre isso quer dizer imergir, sepultar, mergulhar. É justamente isso. Quando você entra no movimento da igreja, você está dizendo também publicamente que essas coisas morreram. Sim. Não quer dizer, claro, que você não vai pecar. Sim. Quer dizer que aquele que não tem pecado, ou que não comete pecado. Pois é. Sim. Aí ele se faz justamente o versículo primeiro. Permanecer em nós do pecado, eles não voltam porque morremos já. Sim. A ele através do lavagem do Certo. Quer falar mais, José? Então, Paulo usa de simbolismo aí para. Se a gente tentar bem, veja, batismo, sepultar e unido são a mesma coisa. Eles só são palavras Intercambiáveis. para explicar o que ele está dizendo, não é uma linguagem que o povo compreenda. Sim. Porque se olhar, é tudo a mesma coisa. Mesmo Morremos nele, né? Como? Como fomos unidos a Ele? Exatamente. Como fomos unidos a Ele? Pela fé. Pela fé. Que é o modo como é justificado por Deus, é pela fé. Mas vamos lá. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, morremos e ressuscitamos em Cristo pela nossa união com Ele pela fé. Cristo está morrendo há 2000 anos atrás e nós estamos morrendo com Ele. Cristo está sendo sepultado há 2000 anos atrás e nós estamos sepultados com Ele. Cristo está ressurgindo há 2000 anos atrás dentre os mortos, ressuscitando, e nós estamos ressuscitando juntamente com Ele. Como isso é possível? Pela fé. É o modo como estamos unidos a Ele, é pela fé. Certo? Então toda a sua obra, desde a sua humilhação e a sua exaltação, é nossa pela fé. Porque Ele estava fazendo, nos representando em nosso lugar, e pela fé nós estávamos nele, unidos a Ele, junto a Ele, em cada um dos detalhes da sua obra. Então a graça nos uniu a Cristo em sua morte e ressurreição com o objetivo: morrer para o pecado e ressurgir para viver em novidade de vida, como vai dizer o versículo 4. Assim também andemos nós em novidade de vida, isto é, uma vida nova, uma vida liberta, uma vida transformada. Cristo está num corpo semelhante ao nosso, né? Só quando Ele ressurge, Ele agora vai ser glorificado, né? Recebe um corpo glorificado. É um corpo novo, não é um diferente, mas é um corpo transformado, mudado, um corpo novo, glorificado. Aí Paulo vai usar exatamente isso, essa analogia, para mostrar que nós também devemos viver em novidade de vida, numa vida nova, numa vida diferente daquela que nós vivíamos
outrora, antes de estarmos em Cristo, unidos nele. Quando estávamos ainda escravos do pecado. Ele vai mostrar agora o que vai causar isso, né? Versículo 5 e 7. Olha o que causou a nossa morte e ressurreição em Cristo, para viver em novidade de vida. Versículo 5 a 7 diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que é que Paulo está dizendo? Que a nossa união com Cristo em sua morte nos livrou da escravidão do pecado. É o que ele diz aí, não é isso? Veja o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Se morremos com ele, fomos libertos do senhorio do Senhor pecado sobre nós. Por quê? Porque já morremos para ele. Em Cristo já morremos para o pecado. Em Cristo fomos libertos do pecado, do poder do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. E em Cristo nós já recebemos o salário, a morte. Portanto, estamos justificados dele. Ele não tem mais direito nenhum sobre nós. O Senhor pecado, né, como Bânia coloca no Peregrino, chama do Senhor pecado. O Senhor pecado não tem mais nenhum direito sobre nós. Ele não tem mais nenhum poder sobre nós. Ele não tem mais nenhum poder como Senhor sobre nós. Por quê? Porque nós já recebemos em Cristo o salário devido à morte. Nós já morremos em Cristo. O pecado já reivindicou aquilo que era dele por direito. Quem pecar deve morrer. E ele já fez isso. Ele já reivindicou e já recebeu o que era dele, a morte de todo pecador. E de nós crentes já recebeu o nosso pagamento, vamos dizer assim. Porque em Cristo já morremos. Cristo já pagou pelo nosso pecado. Uma vez que foi pago, estamos, como diz o versículo 7, justificados do pecado. Se foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Morremos em Cristo para não servir mais ao pecado como escravo. Veja que maravilha. Isto é, a nossa morte e nossa união com Cristo em sua morte nos libertou do senhorio do pecado. Do pecado ser o Senhor nosso e nós sermos escravos dele. Porque um escravo não faz nada mais, nada além daquilo que o seu Senhor ordena, não é isso? Essa era exatamente a nossa vida outrora fora de Cristo. Vivíamos de acordo com os nossos próprios pecados, com a vontade do Senhor pecado que nos governava, que nos liderava, que nos dirigia os passos em cada mínimo detalhe da nossa vida. Mas uma vez que nós já morremos, que nosso velho homem já foi crucificado, já foi morto com Cristo naquela cruz, estamos justificados do pecado. Portanto, não sirvamos mais o pecado como escravos, como cativos dele. Isso quem garante, quem garantiu foi a obra de Cristo naquela cruz e a graça que nos uniu a ele pela fé. Pela fé. Porque a morte de Cristo nos libertou da escravidão do pecado, porque em Cristo já recebemos a justa paga por eles, conforme diz o versículo 23. A morte de Cristo nos libertou do senhorio do Senhor pecado. Irmãos, por isso que
É muito estranho alguém que professa a fé em Cristo, um crente, sabe? E vive uma vida pecaminosa. Evidentemente, como o irmão Sandro ele tocou, né? Não significa que a gente não vai pecar mais, mas significa de que o pecado não tem mais domínio sobre nós, irmãos. Nós iremos ver aqui que Cristo, que Deus, a sua morte, a nossa união com Ele, a nossa morte pelo pecado, né, conquistado pela obra de Cristo, nos dá o poder de vencer os pecados, nos dá a graça de podermos lutarmos contra os nossos pecados e vencê-los. Por quê? Porque já foi vencido naquela cruz, já morremos para Ele, Ele não tem mais domínio sobre nós. Cristo nos capacita a vencer o pecado em nossa vida cotidiana. Então, que coisa estranha que coisa antagônica é um cristão viver deliberadamente em pecado. Veja o termo que eu estou usando: deliberadamente, continuamente, corriqueiramente, normalmente, constantemente em pecado, praticando coisas erradas conscientemente, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Não tem como. Se é assim e a pessoa não tem um mínimo de senso de sua consciência, de culpa e de arrependimento, de quebrantamento, né, de lamento porque está caindo em algum pecado, porque pecou de alguma maneira, e vive assim como fosse algo natural, então significa que nós continuamos a ser escravos do pecado, né? Se não há isso em nós como cristãos, uma consciência sensível a isso, saber que nós estamos desagradando a Deus e entristecendo o Espírito Santo, se não há isso em nós, se para a gente isso é normal e a gente se contenta em dizer, não, é porque eu sou um pecador, né? Sim, mas Cristo nos libertou do poder do pecado. Ele nos deu a graça, a capacidade e o poder de que, pela fé no seu nome, pelo poder de Cristo, podemos viver uma vida agradável ao Senhor. Podemos abandonar os nossos pecados, podemos vencê-los e podemos progredir cada vez mais em santificação e em uma vida agradável ao Senhor. Tanto é que ressurgimos e ressuscitamos dentre os mortos, né, em Cristo, para viver em novidade de vida, né? Então diz respeito a um estilo de vida, a um modo de viver, a uma vida de forma geral, da maneira como nós vivemos, certo? Então, porque em Cristo já recebemos a justa paga por eles, pelos nossos pecados, como diz o versículo 23. A morte de Cristo nos libertou do senhorio do Senhor pecado. E não sirvamos ao pecado como escravos, certo? Versículo 5 a 7. A nossa união com Cristo em sua morte nos livrou da escravidão do pecado. Nos livrou da escravidão do pecado, mas nos capacitou e nos fez reviver em Cristo, ressuscitar em Cristo, para viver para Deus. Versículo 8 a 11, né? Vamos ver. Ora, se já morremos com Cristo, veja que Paulo está considerando isso. Se já morremos com Cristo, quando? Na sua morte, nossa união com Ele. Cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí agora Paulo aplica isso no versículo 11 a gente, né? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A graça em nossa união com Cristo em sua morte nos libertou da escravidão do pecado para viver para Deus, certo? É o que ele vai ensinar de versículo 8 a 11, e aí ele aplica essas verdades no versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, assim como Cristo, quando morreu, ele morreu para o pecado não tem mais domínio, a morte não tem mais poder, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Vocês morreram para Ele, mas não para viver uma vida indiferente, mas para viver para Deus em Cristo Jesus. É isso, irmão. É muito simples, mas não é fácil, né? É simples, mas não é fácil. Mas o ensino bíblico, ele é muito claro. O ensino bíblico, ele é muito claro.
Estamos unidos em Cristo em sua morte, e com isso morremos com Ele. Morremos para o pecado. O pecado não tem mais poder, não tem mais domínio, não tem mais senhorio sobre nós, não mais nos governa. Não é mais nosso estilo de vida, nosso modo de viver, uma vida mundana, pecaminosa, imoral, ímpia, perversa, mal. Mas ressurgimos também em Cristo para vivermos em novidade de vida, para vivermos para Deus, porque isso é garantido através da nossa união com Cristo. Se estamos unidos com Cristo pela fé, significa que morremos para o pecado e ressuscitamos para viver para Deus. Assim também nós, como Paulo vai dizer, assim como Cristo morreu para o pecado e que a morte também já não tem poder sobre ele, assim também nós considerai-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Qual as implicações da nossa união com Cristo? É o que Paulo vai falar aí no versículo 12 a 14. As implicações da nossa união com Cristo. A consequência disso é o quê? Agora Paulo vai aplicar, de forma mais incisiva, do 12 ao 14. Diz assim: não reine. Veja, eu acho interessante esse termo que Paulo usa. Não reine. Lembra essa linguagem lembra-se de quê? De um rei, de um imperador, de alguém que governa, de alguém que lidera, de alguém que domina. Não reine, Paulo diz. Não reine quem? Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, não deixe o pecado ser o vosso rei, governar vocês, liderar vocês, ser o rei de vocês, ser o Senhor de vocês, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós não devemos, nós estamos sendo aqui estimulados a desobedecer esse rei, esse Senhor, o Senhor pecado. Desobedeça o Senhor pecado, não deixe ele reinar sobre vocês, não deixe ele governar e liderar vocês, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. De novo, como é fácil muitas vezes, irmãos, a gente continuar oferecendo a nossa vida como instrumento de iniquidade, não é? Eu sei que isso é uma possibilidade de todo cristão pecar, como a gente já está mostrando aqui, falando sobre a possibilidade de um cristão pecar. O cristão peca ainda. Não é um estilo de vida, mas ele continua, ele ainda vai pecar, infelizmente. Mas o interessante é que tem pessoas ditas cristãs, que é natural oferecer a si mesmo como instrumento de iniquidade. É quase que comum oferecer a sua vida, seu corpo, suas palavras, sua boca, sua língua, seus pensamentos, suas intenções para instrumentos de iniquidade, como instrumento de iniquidade. É submeter-se voluntariamente novamente ao Senhor pecado, ao senhorio dele, ao reinado dele na sua vida. E as pessoas submetem-se voluntariamente, alegremente e de forma espontânea, como algo natural, a sua vida como um todo como um instrumento de iniquidade, para a qual Paulo está nos ensinando aqui, nós já morremos para ela. Nós não devemos deixar o pecado reinar, dominar, governar e liderar as nossas vidas. Devemos desobedecer essas paixões. Mas tem pessoas que de forma tão espontânea e natural continua oferecendo o seu corpo, a sua vida, como um instrumento de iniquidade, trazendo danos pesadíssimos, tanto para a sua vida pessoal, para a sua família, para a igreja, para a vida dos outros. Não deixe, irmão, não deixe reinar o pecado em sua vida, porque para ele você já está morto, diz aqui o apóstolo Paulo. Já
está morto. Não deixe ele continuar reinando na sua vida. Não deixe ele continuar dominando você. Não deixe ele continuar liderando as suas vidas e conduzindo os seus passos de acordo com a vontade dele. Em que você age como se fosse continuando escravo dele, quando na verdade a Bíblia acabou de nos ensinar aqui, está nos ensinando de que estamos mortos para ele, fomos libertos do seu senhorio, do seu poder, da sua influência como um rei sobre nós, não é? Mas devemos fazer o quê? Devemos oferecer a Deus como ressurreto dentre os mortos. Veja que Paulo está enfatizando e continua falando da nossa união com Cristo, né? Ressurgido, ressuscitado em Cristo, ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, irmãos, não de iniquidade. Essa deve ser o modo como devemos viver. Não oferecer a nossa vida como instrumento de iniquidade, mas oferecer a Deus a nossa vida como um todo, como instrumento de justiça, de verdade, de bondade, de amor, de compaixão, de perdão, de misericórdia, de todo o fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5:22. Não dá conforme aquela regra. Fruto do Espírito. Fala, Saldo. Mas isso é uma realidade, irmãos. Muitas vezes nós, por não estarmos vigilantes, irmãos, por estarmos com a nossa vida descompromissada com Deus, com a sua palavra, com a oração, com a comunhão, é muito simples e muito fácil a gente ser enganado pelo nosso próprio coração, e com isso a gente acaba oferecendo todo o nosso corpo como instrumento de iniquidade, em vez de que para eles a gente deve estar morto, deve rejeitar. Mas devemos oferecer a Deus como instrumento de justiça e não como instrumento de iniquidade. Não se submeta nem sirva mais ao pecado. Não deixe ele reinar sobre vocês. Submeta-se e sirva a Deus. Seja um servo da justiça. Porque o fato de termos morrido em Cristo para o pecado nos livrou da escravidão do pecado. Se já morremos em Cristo para o pecado, significa que fomos libertos da escravidão dele. Ele não é mais nosso rei, ele não é mais nosso senhor, ele não é mais o senhorio sobre nós. Certo? Como vai dizer no versículo 14, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque já morremos para ele. Com Cristo, já morremos em Cristo para ele. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que é que Paulo quer dizer aqui com não estar debaixo da lei? Por onde é que o pecado ganha força? Pela lei, não matarás, não. Através da lei. O pecado, sendo mal, através de algo que é bom, que é a lei, ele ganha força. Veja que coisa, né? É o que ele vai dizer no capítulo 7, a gente vai ver, né? No próximo estudo, a partir do versículo 7. Que diríamos, pois, é a lei pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se ele não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o pecado que é mal, tomando ocasião pelo mandamento que é bom, despertou em mim toda sorte de concupiscências, desejos, paixões, porque sem lei está morto o pecado. Veja que coisa. O pecado, sendo mal, ele toma ocasião por algo que é bom, que é a lei de Deus, para ganhar força sobre nós. Por isso Paulo vai dizer, mas vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Por isso não reine o pecado no corpo, na vida de vocês. O pecado não terá mais domínio sobre vocês. Porque não estáis debaixo da lei, não estáis debaixo do pacto das obras, estão agora debaixo do pacto da graça. O pacto das obras é faça e viva. O pacto da graça é viva e faça. Né? O pacto das obras, a lei, salvo pela lei, pelas obras, pelo meu esforço, é cumpra para viver.
O pacto da graça é: você já está vivo em Cristo, agora viva como se deve viver, em obediência à palavra de Deus, e não mais ao pecado. Por isso que Paulo vai dizer: por isso não está mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Se não está debaixo da lei, através da qual o pecado ganha força, então ele perde todo o seu poder, né? Seu arsenal de guerra contra nós, porque não estamos mais debaixo da lei, através da qual ele ganha força contra nós. Aquele que quer ser salvo pelas obras, salvo pela lei, pela obediência, ele simplesmente vive e anda sufocado, porque ele vai ver que ele não consegue cumprir, e o pecado vai o matando, através de algo que é bom, a lei de Deus. Mas nós cristãos não estamos mais debaixo da obrigatoriedade do cumprimento da lei como sendo condição de salvação, certo? Estamos debaixo da graça, já estamos salvos, e em resposta ao amor de Deus por mim, eu vivo uma vida agradável a Ele, não pela força da lei, mas da graça que me salvou e me libertou do poder do pecado. Eu falo da graça tão assim, óbvio, tipo assim, da fé. Como? Esse ato assim de viver, o senhor falou, não, das obras se esforce, né? E aí vai ter graça. É. O outro lado já que ele faz bem. Exato. As obras sempre é o efeito, a consequência da salvação, da fé. Entendeu? É por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, né, normal, vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Certo? É uma vida vivida pela fé, debaixo da graça da salvação de Deus. E essa fé, que é verdadeira e viva, vai me conduzir a viver de modo agradável a Ele. Como? Em obediência à sua palavra. Em obediência à sua palavra. E eu vou obedecer não é para ser salvo, mas é porque eu já fui salvo. E agora eu quero obedecer para agradar a Deus, para expressar o meu amor e a minha gratidão a Ele. Não é para conquistar nada, não é como uma moeda de troca, né, uma barganha. Eu vou fazer isso para Deus me abençoar. Não. É porque eu já fui abençoado com a salvação. E é algo tão estrondoso e grandioso e glorioso que eu quero agradar esse Deus que me salvou por graça. Quero viver para Ele. E a gente vive pela fé no Filho de Deus. A gente busca viver uma vida de obediência, de submissão à sua vontade. Certo? Por quê? Não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo do pacto que era condicional, que era exigido obediência para que a pessoa herdasse a vida. Pacto de obras. Aí estamos debaixo do pacto da graça, que já fomos salvos independentemente das nossas obras, por graça, para agora viver em obediência à palavra de Deus, viver em novidade de vida, viver para Deus, para a honra e glória dele, para o louvor da sua graça. Ok? Portanto, irmãos, não submeta-se nem sirva mais ao pecado. Você está morto para ele. Se você está em Cristo, você já morreu para o pecado. Não submeta-se, não obedeça a ele, nem sirva a ele como escravo, porque você já foi liberto. Ao contrário, submeta-se e sirva a Deus. Seja um servo da justiça, ofereça toda a sua vida como instrumento de justiça e não como instrumento de iniquidade. Porque o fato de termos morrido em Cristo para o pecado nos livrou da escravidão dele. Não somos mais escravos do pecado. Certo? E por fim,
11h30 vai dar. Vamos lá. 15 a 23. Livres pela graça para a santificação, é o que Paulo vai ensinar aí. Do 15 a 23. Fomos livres pela graça para a santificação, para viver para Deus, para viver em novidade de vida. 15 a 23. E daí? Pergunta que se surge, né? E daí agora? E aí? Sim, à luz de tudo isso. Daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Isso responde muita coisa, né? Tem muitas pessoas da atualidade. Né? Então só estou debaixo da graça, né? Muitas vezes esse texto é até usado por muitos cristãos, né? Muitos evangélicos, né? Quando diz respeito, pronto, teve uma experiência uma vez, um tempo atrás, em um antigo emprego meu com um patrão, que eu enfatizando a necessidade de um cristão obedecer à lei de Deus, né? Obedecer, tem que ver em obediência, rapaz. E mostrando exatamente esse aspecto, não para ser salvo, porque se é como salvo, queremos viver uma vida que agrada a Deus. E aí, relutando, ele usou exatamente esse texto, mas nós não vivemos debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. Mas a graça não nos dá carta branca para pecar. A graça não nos dá carta branca, passe livre para desobedecer a lei de Deus, para pecar. Veja. E daí, Paulo pergunta, né? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei da graça? De modo nenhum. Ao contrário, aí que devemos mesmo viver em obediência à lei de Deus. Por quê? Porque já estamos libertos do poder do pecado, da escravidão do pecado. A graça nos libertou do poder do pecado para viver em santificação e obediência à palavra de Deus. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo vai dizer, não, você entendeu tudo errado. O efeito disso é exatamente ao contrário. Se somos libertos do pecado, devemos viver em santificação. Se não somos mais escravos do pecado, somos escravos, servos e submetemos-se à justiça de Deus, à palavra de Deus. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo modo a quem obedeçais sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Paulo faz uma pergunta retórica, né? E a resposta já está implícita nela. Olha, se você se submete para obedecer, consequentemente, para quem aquilo que você submete em obediência, você se torna servo dele, escravo dele. Então, se você está submetendo ao pecado, você está sendo escravo do pecado. Mas se você submeter-se e obedecer à justiça, você está sendo servo da justiça, servo de Deus. Vocês estão ignorando isso? Para aquele que eu me disponho a obedecer, eu estou me dispondo a ser escravo e servo dele. Então, se você se dispõe a obedecer o pecado, você está sendo escravo do pecado, sendo servo do pecado. Não ignore isso. Mas se você se dispõe a obedecer a justiça, a palavra de Deus, você está sendo servo da justiça. Se você se dispõe a obedecer o pecado, você está oferecendo o seu corpo e a sua vida como instrumento de iniquidade. Mas se você se dispõe a obedecer a Deus, a ser servo de Deus, você está oferecendo a sua vida como instrumento de justiça. Porque para aquilo que você dispõe a obedecer, você se torna necessariamente servo ou escravo dele. Mas graças a Deus, versículo 17, porque outrora escravos do pecado, outrora, irmãos, outro tempo, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma da doutrina que foste entregue, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Outrora escravo do pecado, o pecado reinava, o pecado governava, o pecado liderava, o pecado mandava na gente. Não fazíamos a nossa própria vontade, não fazíamos a vontade de Deus, mas fazíamos a vontade do pecado que estava intrinsecamente relacionado com a nossa própria, né? A nossa natureza caída, corrompida. Mas outrora, agora, livres da escravidão do pecado, fomos feitos servos da justiça quando nós cremos na mensagem que nos foi entregue. A forma da doutrina, a mensagem, a verdade que nós ouvimos e cremos,
fomos libertos da escravidão do pecado e nos tornamos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Quando foi isso? Quando é que a gente oferecia o nosso corpo, a nossa vida como instrumento de iniquidade, de maldade para a maldade? Quando? Quando éramos naturalmente escravos do pecado e não servos da justiça. Estávamos no nosso estado natural, alienado da vida de Deus e ainda perdido nos nossos delitos e pecados. Escravo dele. Oferecíamos os nossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim ofereceis agora. Veja o contraste que ele está fazendo. Agora em Cristo, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Está vendo o contraste? Antes e depois. Antes, escravo do pecado, vocês ofereciam os vossos corpos para instrumento de iniquidade, de pecado, de maldade para a maldade. Mas agora, ofereça a Deus instrumento de justiça, os vossos corpos, os vossos membros, a vossa vida, como instrumentos de justiça para servir a justiça, para a santificação, para uma vida de obediência, de santidade à palavra de Deus. Ele continua explicando no versículo 20: porque quando eres escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Não é, irmão? Esse não é o nosso sentimento, né? Quando a gente pensa na nossa vida pregressa. Qual foi o resultado que a gente colheu? Só vergonha. A gente pensa assim, para de, meu Deus, que vida desgraçada e miserável. Qual foi o resultado que nós colhemos? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então a gente para pensar na nossa vida adúltera, mentirosa, enganosa, cobiçosa, idólatra, maliciosa, todo tipo de iniquidade e de perversidade. A gente diz assim: poxa, que vida mal vivida. A gente lamenta. A gente considera esse período da nossa vida como fosse melhor que a gente não existisse, porque só nos traz vergonha. Só nos traz vergonha. É por isso, irmãos, que Satanás, ele sempre traz coisas do passado para nos acusar. Traz coisas lá, né, da nossa vida pregressa. Eu lembro que uma vez eu estava evangelizando lá no Totó. Era um pessoal assim bebendo, né, que parou lá, pessoal conhecido nosso. Aí deixaram a gente falar e começamos a falar. Daqui a pouco a senhora, a dona da casa lá, disse: mas Alain, quem é você? Quem é você? Vivia aí, rapaz, fazendo tudo que não presta. Agora está querendo aqui dar lição de moral. Eu digo: eu concordo com a senhora, irmão. Mas eu fui mudado. E exatamente essa transformação, essa mudança, essa mensagem que mudou a minha vida, que eu estou compartilhando com vocês. Eu não me glorio em nada da minha vida. Sim, eu me envergonho. E a senhora tem toda a razão. Não tenho o que falar. Mas era Satanás falando pela boca dela, querendo com que eu agisse diferente, né? Com que eu inchasse o peito assim: não, mas eu sou mais santo que você. Eu baixei a cabeça: a senhora tem razão. Que bom que a senhora me conhecia antes e me conhece agora, e a senhora pode ver a diferença, não pode? Mas quem é você? Vivia aí, rapaz, bebendo, mulher pra cima e pra baixo, tudo que não presta. Isso é verdade, não. Eu não me glorio disso, não. Eu tenho vergonha e eu lamento por isso. Mas a mensagem que me transformou é que eu estou compartilhando com a senhora. É onde há esperança de salvação em Cristo. Esse Cristo que me salvou, compartilhe com a senhora. A gente precisa vigiar, irmãos, porque muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Irmãos ou irmãos levantam coisas de 10 anos atrás para querer nos acusar. Coisas que já foi resolvida.
Quando diz que foi tratada, e traz lá de trás, e lança no nosso rosto. Isso é Satanás, que nos acusa e que faz esse tipo de coisa. Mas aquilo que já foi tratado, resolvido, colocado uma pedra em cima, não se mexe mais, está resolvido, acabou. Se Deus perdoou, quem sou eu para condenar? E, infelizmente, não, isso acontece no mundo ímpio, evidentemente, mas acontece dentro da igreja também. Pessoas crentes que estão trazendo coisa do passado e lançam no rosto das pessoas envolvidas na época, como se eles fossem culpados disso, quando na verdade já foi resolvido. Deus já perdoou, a vida já é outra, já está transformado, mudado, arrependido, quebrantado. E as pessoas continuam trazendo coisas do passado e lançando no nosso rosto. Isso é Satanás puro, e que a gente precisa também vigiar para não dar lugar a ele. Porque o resultado que nós escolhemos do passado, irmão, só nos traz vergonha. Só nos traz vergonha. Porque o fim delas é a morte. São coisas das quais nós reconhecemos que merecíamos a morte. Mas Paulo vai dizer agora no versículo 22: agora, porém, isto é, apesar dessa vida pregressa de vocês, malignas, pecaminosas, mal, imoral, merecedores de morte, de condenação, que só traz vergonha, apesar disso, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Que coisa, né? Apesar disso, da vida pregressa de vocês, vocês foram libertados do pecado, o pecado não é mais o Senhor de vocês, vocês não são mais escravos dele, vocês foram transformados em servos de Deus. Portanto, produzam, desenvolvam, tenham o fruto de vocês para a santificação e por fim a vida eterna. Isto é, ele só está enfatizando e repetindo aquilo que ele falou em outros termos no versículo passado, versículo 4, finalzinho, né? Assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 10: porque quando até morrer de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós consideráveis mortos no pecado, mas vive para Deus em Cristo. E aqui novamente ele está enfatizando com outros termos. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, gratuito, certo? Gratuito, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.